e trago um abraço carinhoso de toda a igreja. Venho junto com a minha família, minha esposa, minha filha, que deve estar por aí correndo, mas está por aí, uma bênção do Senhor. E eu louvo muito a Deus pelo convite, pela confiança, e diante da grandeza do Senhor, diante da grandeza do Senhor, eu quero louvar a Ele por tudo que Ele tem feito e proporcionado nessa igreja, na vida de cada um dos irmãos. Agradeço ao pastor Emerson pelo carinho de sempre nos recebendo com muito carinho, com muita honra, e eu louvo muito a Deus, que Deus continue abençoando poderosamente o seu ministério e sua família também. Bem, meus irmãos, sem mais delongas, abra sua Bíblia, por favor, em Atos, capítulo 6. Atos, capítulo 6. Vou estar lendo do 1 ao 7. Talvez o título na sua Bíblia seja A Escolha dos Sete ou A Eleição dos Sete. Na minha está aqui A Seleção de Colaboradores. Os irmãos encontraram? Atos 6, do 1 ao 7. Que bênção. Eu estarei lendo, os irmãos acompanhem em suas Bíblias em reverência. Diz o seguinte: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, e Prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus e, em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Jesus Cristo, diante da Tua grandeza estamos e louvamos o Teu nome, porque o Senhor é um Deus presente entre nós. Nessa manhã, Deus, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo possa fazer com que a Tua palavra, Deus, ecoe profundamente em nossos corações. Que ela produza, Deus, em nome de Jesus, o resultado ao qual ela foi, Deus, enviada. Que tudo, Deus, seja para a glória do Senhor, crescimento do Teu reino, e ao final de tudo, Deus, possamos perceber o quão grande é o Senhor em nossa vida. Obrigado, Deus. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, os irmãos conhecem perfeitamente o livro de Atos. Os irmãos conhecem perfeitamente essa história. Alguns dizem que esse é um dos textos para a escolha dos diáconos. Alguns falam que, não, pastor, mas deve ser o do diácono oficial é lá de Timóteo. Mas se a gente for ver à luz da Bíblia a questão do serviço, que é lá o doulos ou diáconos, o trabalho, isso daí a gente encontra em toda a Bíblia, o serviço, a tarefa de servir. E aqui nessa igreja de Atos, nós temos um problema no serviço, porque existiam muitos discípulos, e nós percebemos no texto que fala assim: por se multiplicar o número dos discípulos. Algumas pessoas acham que os discípulos eram só os 12. Só que quando Jesus, em determinado momento, ele envia
os seus discípulos, ele disse para que fala lá o títulozinho lá, a missão dos 70. Pelo menos 70 foram, mas não são 12, 12 eram os mais chegados. Mas eram muitos discípulos, e fala aqui que era a multidão dos discípulos, eram muitos discípulos que estavam ali servindo naquela igreja. E diante daquele serviço, será que eles não serviam? Será que eles não prestavam? Será que eles não prestavam determinada assistência? Eu acredito que sim, mas aconteceu um problema ali. Qual igreja não tem problema? Eu luto lá na igreja porque lá nós temos também alguns probleminhas que precisam ser tratados. Aqui eu acredito que haja problemas. Só não teremos problemas quando o papai nos levar para casa. Lá não terá problema. Mas aqui precisamos conviver, porque somos diferentes. Cada um tem a sua demanda, cada um tem a sua individualidade. E às vezes alinhar isso tudo num lugar cheio de pessoas diferentes, com vontades diferentes, com pensamentos e gostos diferentes, isso daí às vezes é muito conflitante. Graças ao Senhor que nos une, Ele que faz a gente conseguir viver em comunidade. Ele que faz com que a gente, mesmo sendo diferente, a gente consiga trabalhar junto com outro que é tão diferente e às vezes, com o perdão da palavra, tão esquisito quanto a gente. Mas Deus, Ele faz com que nós sejamos um. E o que foi feito aqui ontem, né, a Nili chegou ali e falou assim: André, ontem a gente estava aí limpando o negócio todo e varrendo. Irmãos, que coisa linda! Comunhão no meio da igreja, é os discípulos trabalhando, são os discípulos servindo ao Senhor. Mas diante desse quadro, começa a perceber que estava havendo uma injustiça ali. Naquela época, as pessoas, os judeus que moravam fora de Israel, que foram buscar algo melhor fora, e quando chegavam a uma certa idade, já estavam idosos, a tendência era o que? Eles voltarem para sua terra natal, para que pudessem morrer e serem enterrados no túmulo dos seus pais. Nós vemos isso com Abraão, com Isaac, Jacó, com José. Os irmãos, só perceber a leitura das Escrituras, que as pessoas, quando elas faleciam, elas falavam assim: olha só, me enterra junto com a minha esposa, lá na terra dos meus pais, eu quero ficar lá. Então eles voltavam os casais idosos para Jerusalém, e lá normalmente, por uma questão natural das coisas, um homem mais velho acabava falecendo, e começou a somar muitas viúvas na cidade de Jerusalém. Por conta disso, as viúvas foram crescendo e foram se convertendo e faziam parte daquela enorme igreja que ia crescendo e se multiplicando. Os 12 estavam lá pregando, cuidando das pessoas, estavam lá zelando pelo crescimento da igreja. Sim, trabalhava, porque eu não sei onde que está escrito que pastor não pode trabalhar na igreja, não pode de repente varrer, não pode ajudar no microfone, tocar, cantar. Não sei onde está escrito isso. Não pode dar uma aula na EBD, fazer um evangelismo, visitar. Mas uma coisa eu tenho percebido, que alguns pastores têm sido literalmente explorados, e eu faço parte da ordem dos pastores, lá da subseção queimadense, e lá a gente tem percebido alguns problemas nos pastores. A igreja não tem misericórdia dos pastores, não cuida dos pastores. Os pastores também precisam de cuidado. Pastor Emerson precisa ser amado, precisa ser cuidado, porque ele chora também. Eu choro. Os pastores choram, sentem dor, frustrações. Os pastores sofrem. E às vezes os irmãos, a igreja, a multidão dos discípulos acham que os pastores são super-heróis, que eles não têm problemas, o dinheiro não aperta, não existe briga ou discussão dentro de casa. Irmãos, essas coisas acontecem. Não sei se você sabia, mas acontecem. Nós somos normais. Só que o Senhor nos escolheu para essa função, para pastorear a igreja dele, para conduzir. Quanto tempo tem que você não traz um lanchinho para o seu pastor? Não, o lanchinho fica mais difícil, né?
Esse pessoal mima bastante. Então, quanto tempo tem que você não dá um abraço ao seu pastor? Quanto tempo tem que você não fala assim, pastor, vem cá, eu quero orar pelo senhor. Quero pedir para que Deus o abençoe. Quanto tempo tem que você não dá um presentinho para ele? Quanto tempo tem que você não percebe o cuidado dele pela sua vida? Porque às vezes a gente só pensa em nós, mas nada impede de que ele, como sacerdote, como homem que o Senhor colocou aqui nesse lugar, exerça também as funções. Mas nesse texto aqui ele me chama muita atenção, porque a igreja naquela época tinha um problema, e um problema sério. As viúvas estavam abandonadas, e principalmente as viúvas que estavam fora, as gentias. Como diz aqui, as descendentes gregas estavam sendo menosprezadas, deixadas de lado, enquanto as viúvas judias estavam ali sendo muito bem tratadas, as gregas que estavam se convertendo e se aproximando estavam sendo deixadas de lado. Não, essa daí não, isso daí não é da elite não, deixa ela aí e alguém vai ter misericórdia. Os discípulos perceberam e cuidavam e tentavam dar o jeito, mas eram poucos, as multidões dos discípulos eram muitos. Mas os 12 estavam lá e falaram assim, a gente não está conseguindo dar conta. Então o texto começa falando aí, que o versículo 2, então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Ele fala assim, olha só gente, espera aí, a gente está trabalhando tanto na vida da igreja, que já está demais, a gente não está conseguindo nem nos aplicar a oração e a leitura da palavra de Deus, a pregar, a evangelizar, não está dando mais conta, porque a gente está tendo, eu estou tendo que varrer a igreja, estou tendo que tocar, estou tendo que cantar, estou tendo que evangelizar, eu estou tendo que fazer tudo. O discípulo, ele fala assim, não está dando mais, a gente precisa delegar, a gente precisa confiar, a gente precisa botar alguém para trabalhar, não dá, eu não consigo. E o que mais acontece, estava falando com o pastor, e falou assim, pastor André, a gente fica difícil, porque os irmãos não têm pena do pastor. Se a pregação acaba o culto, pastor, hoje foi fraco, hein? Eu acho que o pastor não orou direito não, essa daí eu acho que ele fez hoje. Essa pregação aí acho que veio hoje. Pegou lá um rascunho, pegou até na internet, Jonathan. Pegou na internet aquele esboço expresso, esboço.com, abriu até o aplicativo lá e mandou ver. Pastor, irmão, a gente tem que orar pelo pastor aí, o pastor está meio fraco hoje, essa semana, mas orar pelo pastor não quer orar. Ajudar, perguntar se está precisando de alguma coisa, não quer. Mas é para diácono hoje, amanhã é diácono, é para todo mundo. É para a igreja, a comunidade dos discípulos, pastor. É para o pastor, é para diácono, é para todo mundo. E eu falo para vocês, meus irmãos, isso dói aqui também. Porque eu também sou um discípulo igual a você. E eu preciso acordar para isso na minha vida. Mas diz assim, não é razoável que abandonemos a palavra. Perceba que o pastor, a igreja, os discípulos estavam, os 12, os apóstolos estavam tão sufocados que eles estavam abandonando a palavra de Deus. Não é razoável, isso não está certo. Não está certo isso. Mas os irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, as quais encarregaremos deste serviço. O pastor, como líder da igreja, ele fala assim, olha só, igreja, perceba aí no meio de vocês, pessoas, boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria, para exercer esse serviço. O apóstolo dá ordem e a igreja levanta 7 homens. Não foi o pastor que escolheu, não foi os apóstolos que escolheram. Fala assim, não, vou chamar aqui meu amigo. Não, chamou entre a igreja falou assim, levanta ali o fulano ali, Pedro, levanta aí, Roberto, levanta, Júlio, levanta aí, Ricardo, levanta, vamos lá filhão, Luiz, levanta aí, é você, boa reputação. E o que me chama a atenção nesse texto, meus irmãos, que esses homens, eles tinham um perfil. Esses homens, eles tinham um perfil. Eles não eram pessoas queimadas no meio da igreja.
Eles não eram pessoas que estavam ali, arrumavam tumulto, problema. Não eram fofoqueiros, geradores e plantadores de intriga no meio da comunidade. Não eram esse tipo de gente. Antigamente, hoje não existe mais isso, louvado seja Deus por isso, mas antigamente acontecia, dizia que, com perdão da expressão aí, os diáconos eram muito fofoqueiros. Diácono fala demais. Eu sou de uma época, pastor Emerson, que antigamente, muito antigamente mesmo, dizia que a função do diácono era só servir a mesa. A gente só sabia quem era o diácono no dia de ceia. Eu não sei. Minha mãe sabe muito bem disso. Dia de ceia que a gente conhecia o diácono da igreja, porque era aquele irmão que dava o pão e o vinho. Eu falei assim, esse que é o diácono. Mas e durante o ano todo, ou durante aquele tempo que ficava sem ceia? Eu nem sabia quem era o diácono. Por quê? Às vezes, pela reputação, como diz aqui, eles não tinham boa reputação e não eram reconhecidos como diáconos, ou como os servos. Eu achava que o ofício diaconal era só servir a ceia. Eu falei, isso daí é muito legal, é só servir a bandejinha, pão e vinho, e depois chegar no final, dá para o pastor, e ali a liderança, e beleza, acabou. Até a próxima ceia. Mas esses homens que foram escolhidos, eles não foram eleitos para isso. Mas eles foram escolhidos porque eles tinham boa reputação. As pessoas olhavam para ele e falavam assim, essa pessoa aqui, esse homem, gente boa pra caramba, homem educado, homem sábio, homem justo, honesto, tem dinheiro devendo na praça não, homem, nada de SPC, nada disso, tudo certinho, vida íntegra, não tem gatinho na luz, nem tigrinho, não tem nada disso, é certinho com as coisas de Deus, boa reputação. E também cheios do Espírito Santo. Eram homens cheios de Deus. Eles se dedicavam à leitura da palavra, eles se dedicavam às orações, eles se dedicavam a cuidar das pessoas. Eles eram homens extraordinários e não eram homens como qualquer outros, porque eles procuravam fazer com zelo aquilo que nem ainda lhes tinham sido confiado, a responsabilidade. E às vezes a gente fala assim, não, poxa, é o diácono. Sim, foram eleitos um grupo, mas a multidão dos discípulos está aqui nessa manhã. Amém ou não amém, meus irmãos? A multidão somos nós que estamos aqui, e essa multidão precisa trabalhar. Aí vamos fazer um mutirão na rua, vamos varrer a rua toda e tudo até lá embaixo, tirar matinho e tudo mais, um relatório bonito. A multidão dos discípulos estão trabalhando, meus irmãos. A multidão está servindo, e Deus está levantando essa multidão também para fazer a diferença, para servir uns aos outros. Mas aqui houve uma escolha, e essas pessoas eram cheios de Deus. E quando a gente percebe o exemplo do Estevão, que logo no capítulo 7 vem falando do Estevão. O Estevão, versículo 8 do capítulo 6 diz assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Era um homem cheio de Deus. Você, diácono, eu não conheço os diáconos daqui, mas eu sei que todos aqui são discípulos, todos aqui são servos do Senhor, pelo menos eu acredito, até que prove o contrário. Se não é, se prepara para ser, porque quem sabe é nessa manhã que você vai se tornar mais um discípulo. A multidão estava lá, mas o Estevão, esse homem era cheio de Deus. Precisamos, meus irmãos, como servos do Senhor, como parte desses discípulos, nos enchermos de Deus, e Estevão, um desses 7, fazia por merecer essa escolha. E quando os irmãos percebem a história dele, quando ele vem falando, ele vem fazendo uma varredura completa da história do Antigo Testamento, vem até Jesus, falando o porquê que estava acontecendo tudo aquilo diante do Sinédrio, e as pessoas se surpreendem, não aguentam
o nível de sabedoria, que é a outra característica desses 7 que foram escolhidos porque eram boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. É muito difícil, você às vezes está numa igreja, você está com as pessoas, você está com a multidão de discípulos que não querem crescer, não querem estudar a Bíblia, não querem ler. Como é que está a sua vida devocional? Ih, pastor, só a misericórdia de Deus. Como é que está lá? Leu a Bíblia? Não, eu estou fazendo um propósito aí. Pelo menos uma vez por mês eu faço minha vida devocional. E quer crescer. Não, vai demorar muito mais para crescer. Aí tem aquele outro que faz assim: pastor, mas o irmão não sabe como é que está lá em casa. Eu nem tenho celular para ler a Bíblia. Eu nem tenho notebook. Para o irmão é fácil, né? Tem notebook, tablet, tem internet. Lá em casa eu só tenho um Samsungzinho velho. Irmãos, sabe ler aqui não? Todo mundo tem em casa algum tipo de Bíblia, até o ímpio tem. Papel, Novo Testamento, versículo, tem Bíblia em áudio, Bíblia até em braille tem. E às vezes a gente fica assim: não estudo a Bíblia, não leio a Bíblia porque eu não tenho Bíblia. Porque a minha Bíblia não é aquela bonitona igual do Jonathan, cheia de comentários gregos, hebraicos e aramaicos. Não é igual a do pastor Emerson. Já está tudo pronto, mastigado ali, ele abre ali, irmão, ninguém vê aquela Bíblia ali já está cheia de pulo do gato. Não é assim não, irmãos. Vai ler a Bíblia, querido. Vai ouvir Deus falar contigo. Vai dobrar o teu joelho, vai falar com Ele, vai orar, pedir para o Senhor te iluminar. O Senhor, Ele vai falar ao teu coração. Ele vai te usar poderosamente. E nós percebemos aqui que um desses, nós só temos 2 aqui que citam, os outros a gente não sabe a história, mas 2 aqui são citados, que é o Estevão, que eu acabei de ver aqui, e depois é apedrejado porque ele é de boa reputação, um homem cheio de Deus, cheio de sabedoria da palavra de Deus, um estudioso, um habilidoso, e apedrejado porque falou a verdade, porque o compromisso dele não era com os homens, não era com aquelas autoridades, mas o compromisso dele era com Deus. O seu compromisso, meu irmão, nessa manhã precisa ser com Deus. Queremos uma igreja avivada, queremos uma igreja relevante na comunidade, queremos viver em comunhão, queremos testificar dos feitos grandiosos do Senhor, precisamos conhecer esse Deus que servimos. Porque qual o potencial desse Deus se a gente não conhece? À medida que conhecemos esse Jesus, nós chegamos mais perto dele. E diz aqui o outro que cita é o Filipe. E você, diácono, que está aqui presente, é uma dica para você: estude a palavra de Deus, se aperfeiçoe, se aprimore, porque o ministério diaconal não é só distribuir o pão e o vinho no dia da ceia. Vai estudar a Bíblia, vai ler a Bíblia, vai orar. O Filipe aparece, capítulo 8 de Atos, aparece esse homem, Filipe. E diz lá que esse homem, ele aparece lá com o eunuco. E esse Filipe, Deus manda ele por um caminho, e o eunuco, voltando de Jerusalém, talvez frustrado por não ter conseguido entrar no templo para adorar, o eunuco voltando com toda a sua comitiva, e Filipe está andando no caminho, e de repente, numa via comercial, muitas pessoas para lá e para cá, animais, aquele negócio todo, mas o Filipe ouve alguém lendo o texto de Isaías em hebraico. Filipe, descendente grego, provavelmente falava o grego koiné da época, o grego comum do tempo de Jesus, era a língua fluente, a língua comum falada em Jerusalém. Os textos hebraicos e o hebraico era muito mal falado no templo, na leitura da lei, mas esse homem chamado Filipe, um homem também cheio de Deus, um homem cheio de sabedoria, de boa reputação, esse homem está caminhando e de repente ele só de escutar o texto, ele percebe que aquele homem que está ali, aquele eunuco, estava lendo um texto de Isaías.
E ele fala assim: olha só, chega aqui, você está entendendo o que você está lendo? E o eunuco vira para o Filipe e fala assim: como é que eu vou entender se não tem quem me explique? Primeiro, quando eu percebo essa capacidade do Filipe, era um homem cheio de Deus, mas cheio de conhecimento da palavra, porque ele identificou o texto só de andar do lado do carro. O camarada, talvez lendo lá, soletrando, balbuciando algumas palavras no hebraico, o Filipe se ligou porque ele já conhecia o texto sagrado, ele já tinha esse conhecimento. Era um diácono que conhecia muito bem a Bíblia, era um homem separado para fazer a diferença, ele conhecia o texto, e quando ele ouviu, ele falou assim: opa, eu conheço esse negócio. E o homem fala assim: então sobe aqui no carro, eu te levo, mas me explica esse negócio. E ele começa a explicar, e vai falando o que Deus tinha se revelado lá no profeta Isaías, como aquilo tinha acontecido, e o eunuco fica maravilhado, e de repente chega a determinado momento do percurso que eles veem um laguinho lá, uma poça d'água, um riachozinho, um negócio lá, e o eunuco vira para o Filipe e fala assim: olha só, está vendo um riozinho ali, está vendo um laguinho ali, importa, o que impede de eu ser batizado? Ele: nada. Então para o carro. O homem foi lá, foi batizado, o Filipe batiza aquele homem. O homem levanta feliz da vida, cheio de Deus. Filipe cheio de Deus, e diz que instantaneamente o Espírito o arrebata daquele lugar e manda, meus irmãos, para mais de 2, acho que foram 4 quilômetros de distância daquele lugar que eles estavam. E Filipe, quando chega na outra cidade, ele continua pregando o Evangelho. Ele não se depara: nossa, fez um milagre, o meu Espírito Santo, nossa, primeira teletransporte da Bíblia. Irmãos, esse homem, ele não levanta a sua voz, ele não levanta o peito e fala assim: eu sou servo, eu sou Filipe, eu sou o cara. Não, ele chega lá e continua pregando o Evangelho. Irmãos, precisamos, na igreja de hoje, homens e mulheres, essa multidão de discípulos, pessoas de boa reputação, pessoas cheias de Deus e pessoas também cheias de sabedoria da palavra. Eu não sei qual é a sua dificuldade, meu irmão, minha irmã, mas eu tenho certeza de uma coisa: o Senhor que está aqui conosco, Ele é um Deus de recomeços. É um Deus que pega o atual quadro da sua história e fala assim: se está desagradando e você quer viver certo, você quer fazer o certo, você quer deixar a reputação negativa para lá e quer ser de boa reputação, se você está vazio do Espírito, você quer estar cheio do Espírito Santo, se você não tem o conhecimento da Bíblia, você não se empenha, você não busca esse conhecimento, não, eu quero mudar esse posicionamento, hoje eu quero ter um encontro com Jesus, hoje eu quero caminhar com Ele, hoje eu quero servir com alegria. Eu sei que Deus pode mudar esse quadro e transformar a sua vida em algo que louve o seu nome e faça com que a igreja do Senhor, o reino, cresça. Eu tenho certeza disso, meus irmãos, e o texto, ele vem nos relatando disso, e diz que a igreja apresenta esses homens para os apóstolos, e eles orando, é dedicado uma autoridade, fala assim: a partir de hoje, vocês vão cumprir essa missão. A partir de hoje, vocês agora estarão exclusivamente se dedicando ao serviço. Vocês vão cuidar das viúvas, vocês vão visitar, vocês vão comprar mantimentos, vocês vão ser cesta básica, assistência social, você vai visitar aquele que está internado. Hoje você vai servir o pastor, vai perguntar se está legal, está precisando lá. Viu o pastor que está com um terninho, assim, está meio desfiado. Irmãos, a gente tem que mobilizar aí para dar um terninho novo, pastor. Está vendo aquele sapatinho ali que ele já está meio que mancando assim, irmão, está gasto, o salto. Irmãos, vamos lá, vamos perceber o pastor. Está vendo o irmãozinho que está lá com a dificuldade, às vezes não tem uma situação legal, às vezes o irmão está com dificuldade, ele não fala, tem vergonha, não quer se expor. Mas o que acontece? Houve uma autoridade nessa igreja, os apóstolos levantaram e falaram assim: agora vocês têm autoridade para resolver esse problema, vocês vão nos representar. E o negócio foi tão efetivo que o versículo 7 desse capítulo 6 diz: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. E sabe por que isso aconteceu? Sabe por que aconteceu? Porque o que os discípulos falaram lá atrás:
Ele falou assim: olha só, não é justo que nós deixemos a palavra de Deus. Ele fala assim, nós vamos servir ao Senhor e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Os apóstolos falam: nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Você quer a palavra abençoada do seu pastor? Você quer ouvir Deus falar através do teu pastor? Deixa ele servir, buscando esse conhecimento. Ah, pastor, ora por mim. Não tem um culto, não tem um aniversário que... Vamos chamar o pastor para orar? É assim ou não é? Todo mundo quer receber uma oração. Pastor, ora que abençoe minha casa. E eu cheguei, fui celebrar um casamento, a moça, a noiva virou e falou assim: pastor, eu trouxe aqui as alianças. Chegou no cantinho assim: vem cá, ora aqui as alianças para abençoar as alianças. Eu peguei as alianças com todo carinho, abençoei o casal. Abençoei o casal. São as pessoas. Eu não vou abençoar esse pedestal aqui, ele não tem vida. Eu vou abençoar a vida das pessoas. Deus levantou pastores, líderes, para abençoar a sua vida, a vida da igreja. E eles se dedicariam ao ministério da palavra e às orações. E o negócio foi tão efetivo, meus irmãos, e eu quero chamar a tua atenção para isso. Os discípulos falaram assim: olha só, não está dando, a gente não está conseguindo, a gente está abandonando a pregação da palavra, a gente não está conseguindo se dedicar, a gente precisa de ajuda. E a igreja levantou ajuda, e essa ajuda foi tão efetiva que o pastor conseguiu pregar, conseguiu estudar, conseguiu dedicar tempo para as orações. E o versículo 7 diz: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Sabe o que isso quer dizer ao pé da letra, meus irmãos? Que os que se levantaram lá, a igreja, a multidão dos discípulos, viraram para o pastor, é como se falasse assim: olha só, pastor, estuda aí, ora por nós, continua aí, pastor, se preocupa não, a gente segura aqui, deixa com a gente, pastor. Ah, tem que fazer um mutirão, pastor, relaxa, pode ficar tranquilo, vai estudar a palavra de Deus, pastor, a gente quer ouvir Deus falar através do Senhor. Pastor, pode deixar que a gente vai visitar o irmão lá. Como é que o senhor está? Está bem? A gente vai visitar o irmão, depois a gente dá o relatório para o senhor. Pastor, deixa com a gente trabalha aqui. E o negócio foi tão efetivo, que crescia o número dos discípulos. Sabe por quê? Porque quem pregava eram os apóstolos começavam a pregar e as pessoas iam se convertendo, as pessoas iam se entregando a Jesus. Por quê? Porque houve uma igreja, houve uma liderança e começou com 7 homens valiosos, boa reputação, cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria, cheio da palavra de Deus, que entenderam a importância desse ministério, entenderam a importância desse serviço e fizeram toda a diferença no crescimento daquela igreja naquela época. Irmãos, o que está impedindo você de avançar? O que está impedindo você de ajudar? Ah, não, eu tenho um problema, eu não ando, eu tenho dificuldade, eu perco a concentração, eu tenho um problema nas mãos, eu tenho algumas dificuldades pessoais. Ah, não, meu filho, meu marido, eu não tenho dinheiro, eu moro longe. Mas será que isso daí pode ser realmente um empecilho para você deixar de servir? Irmãos, o Senhor, Ele chamou o seu povo. Nós estamos aqui nessa manhã felizes, porque Deus, Ele tem sido o nosso Senhor, Ele é o Senhor da igreja. Precisamos entender, meus irmãos, que o trabalho precisa ser dividido, e essa questão da comunhão é muito importante no meio da igreja. Essa comunhão precisa ser alimentada constantemente, porque quando nós vemos o texto da própria igreja de Atos, lá no capítulo 2, dizendo que a igreja crescia, e eles estavam juntos, eles estavam caminhando juntos, eles tinham tudo em comum, ninguém tinha mais e nem menos que ninguém, era uma igreja que estava militando. Eles não paravam, eles não ficavam vendo os defeitos uns dos outros, mas a ideia era o evangelho ser propagado a todos. E às vezes a gente só pensa em si mesmos, a gente só pensa na gente.
A gente quer ver a igreja crescer, mas aí joga tudo na conta do pastor. Ah não, eu não vou limpar aqui porque não é minha atividade, não é minha responsabilidade. Tem uma pessoa aqui que faz aqui a zeladoria, ou lá a manutenção. Ah, tem alguém que vai limpar. Ah, hoje não tem. Teve um irmão que falou assim, estava na igreja, e o pastor fez uma reforma lá no Ministério de Louvor. Ele falou assim, a partir do domingo que vem, os irmãos vão ficar tudo no banco. Não tem mais louvor na igreja, acabou, louvor. Ministério de louvor, ninguém mais. O pastor foi ousado. Mas ele estava vendo alguns problemas que estavam acontecendo na igreja, e louvor é um negócio que às vezes dá muita dor de cabeça. Aqui, graças a Deus, não, todo mundo muito habilidoso, muito servo do Senhor, mas em algumas igrejas aí tem muita dor de cabeça. E ele falando, ele falou assim, botei todo mundo no banco. Aí virou um dos irmãos lá do louvor e chamou ele no canto depois da reunião do louvor e falou assim, pastor, eu quero ver como é que o senhor vai se virar semana que vem. Como é que vai ser, pastor? Como é que o senhor vai resolver isso aí? Porque se a gente não está na igreja, não tem louvor. Aí o pastor falou assim, quem disse para você que para a gente louvar o Senhor precisa do ministério de louvor? Quem foi que te enganou? Todo ser que respira, o quê? Não precisa de instrumento não, meu irmão. Precisa de corações gratos e dedicados ao Senhor. Murmura aí, Senhor, fala aí, balbucia aí, Senhor, Senhor, te quero ouvir tua... Você pode não ter a voz afinada, adore com seu coração, o louvor vai acontecer. Uma das coisas, eu estava vendo lá o Jonathan lá no sul, me lembrando, e vem sempre à memória, eu no Betel estudando, todas as capelas, todos os dias tinha capela, meia hora de capela, era sempre um louvor e tinha uma pregação lá devocionalzinha rápida, sempre tinha, e eu ficava assim, meu Deus, e não tinha aquele que, levava violão, não tinha nada de violão não, meus irmãos, não tinha nada disso, o irmão chegava, pegava lá, pegava a Bíblia, sentava num banquinho lá, ou então sentava assim no beiralzinho lá de onde fazia as apresentações no auditório, sentava assim no degrau, e pegava o texto lá, começava a falar, e depois falava assim, vamos lá irmãos, então minha alma, e vinha aquele coralzão, grandioso és tu, e a gente achando que a igreja só funciona porque a gente trabalha. Irmãos, preste atenção no que você está fazendo. O Senhor, Ele quer te usar, Ele quer trabalhar com você, Ele quer que você seja uma extensão do braço dEle a agir nessa igreja, na comunidade, na vida do teu pastor. Mas se você não fizer, alguém fará, tenha certeza disso. É tudo para a glória do Senhor. Aquele talvez aparentemente menos competente para o cargo, Deus vai capacitar, vai fazer acontecer para que ele seja a bênção nas mãos do Senhor. E você está lá cheio de orgulho, achando que só vai acontecer por causa de você. Irmão, não vai não. Aquele pastor falou assim, André, estou com esse problema. Eu falei assim, relaxa. Ele, nem que eu pegue o violão. Eu falei assim, não precisa pegar violão não. Puxa lá o negócio, a igreja canta. Duvido que Deus não vai ser adorado. E sabe o que é isso? Existe uma expressão que eu quero deixar aqui com vocês e quero encerrar nessa manhã. A expressão que a gente usa muito, ela é capricho. Sabe o que significa capricho? É você fazer o melhor com os recursos que você tem. E melhor ainda, quando os recursos forem melhores. O que você tem para oferecer? Sirva o melhor com o que você tem. Mas eu não tenho carro, eu tenho uma bicicleta. Sirva com a bicicleta. Mas eu nem bicicleta tenho, eu venho andando. Sirva andando. Mas faça o teu melhor com o que você tem. E quando melhorar as coisas para você, meu irmão, continue fazendo melhor ainda com os recursos que Deus tem te abençoado e tem agregado na sua vida. Diáconos, pastor, eu não tenho um conhecimento muito grande da palavra de Deus, eu quero crescer. Faça o melhor com o conhecimento que você tem e continue almejando um crescimento maior para você fazer melhor ainda. Eu não consigo orar muito. Ore,
do jeito que você consegue. Eu não tenho palavras bonitas para orar. Fala com o Senhor o teu melhor. Ore o seu melhor. Deus, Ele te ouve. E a Bíblia diz que mesmo quando a gente fala tudo errado, o Espírito Santo, Ele fala para o Pai assim: olha só, Pai, Ele falou tudo errado, eu sei. Está difícil até interpretar, mas Ele está querendo dizer isso. E diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse Espírito Santo, Ele conhece o seu melhor, Ele sabe das tuas capacidades, Ele sabe das tuas limitações. E eu tenho certeza que o Espírito Santo e o nosso Jesus Cristo, Ele acredita que você pode fazer muito melhor. Aqueles homens, aqueles 7 estavam no meio daquela grande multidão de discípulos, mas eles foram escolhidos porque alguém falou assim: olha só, vocês podem fazer melhor. E o que eles tinham para oferecer? Eles tinham uma boa reputação, eles estavam cheios de Deus e eles tinham sabedoria da palavra de Deus, eles tinham isso, e o que eles tinham? Eles impactaram o mundo, e as pessoas, e a igreja crescia e se multiplicava. E nós vemos depois discursos dos apóstolos, onde 5.000 pessoas, 10.000 pessoas se convertem. Como isso é possível? Porque pessoas cheias de Deus estavam lá segurando a corda. Vai, apóstolo, que a gente segura. Pode ir, apóstolo, que eu seguro. Pastor Emerson, pode ir, que eu estou aqui segurando. Vai lá pregar, seja usado por Deus. Ore por nós aqui, para que Deus nos dê força, para que Deus nos sustente. Pode ir, pastor, vai lá, pastor. Existia uma base, existia um alicerce, existia alguém segurando e cuidando da igreja e zelando pelo ministério do homem de Deus. A igreja cresce. Quem aqui nessa manhã entendeu o recado de Deus e entende nessa manhã que precisa mudar, precisa melhorar? Eu preciso, pastor, eu preciso melhorar. Só você sabe, eu não conheço. Eu conheço muito mal a minha família. Alguns irmãos eu não conheço. Não sei o nome de muitos aqui. Mas eu sei que Jesus Cristo, Ele te conhece. E Ele sabe talvez o dilema que você tem vivido e como às vezes você entra em crise porque você queria fazer mais e às vezes você não consegue. Mas se nessa manhã você entrou aqui, você entende que Deus, Ele quer te capacitar para você fazer grande diferença onde você estiver inserido. Eu quero desafiar você a ficar em pé, eu quero orar pela sua vida. Amém, que Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Mais alguém? Se coloque de pé. Amém, que Deus te abençoe. Amém, Deus abençoe. Irmãos, Deus não chamou à toa não. Deus não chamou para fazer a diferença. Pastor Emerson, homem de Deus, Deus colocou aqui. É para que ele exerça o ministério com alegria, com fidelidade ao Senhor, se dedicando, sendo usado poderosamente pelo Senhor. Ele precisa de pessoas que estejam ali dando suporte para ele, para que ele caminhe tranquilo. Senhor, olha só, eu estou aqui dedicado, Senhor, continue cuidando da tua igreja, porque a igreja é tua. E Deus vai levantar vocês aí, para segurar essa corda. Mas nada vai impedir que, se por acaso não tiver, ele faça, porque ele não é proibido e ninguém diz que é proibido fazer. Pastor de pregar, operar um som, de repente tocar, pegar um piano aqui, distribuir um folheto na rua, ninguém disse que isso é proibido. Mas nós precisamos entender a nossa responsabilidade. E eu tenho certeza, meus irmãos, como Jesus está aqui no nosso meio, eu estou vivo aqui falando com os irmãos, que o nosso Deus quer transformar a sua vida e fazer de você uma potência nas mãos dele. É tudo para a glória dele mesmo. E eu sei que a sua vida vai mudar quando posturas forem tomadas, em nome de Jesus. Mais alguém? Não? Vamos orar? Jesus Cristo, muito obrigado por essa manhã e por tudo, Deus, que o Senhor tem nos proporcionado. Deus, que alegria, Deus, diante da tua presença, poder perceber, ó Deus, que o Senhor tem nos alertado nessa manhã a tomarmos um posicionamento saudável para o crescimento, para a ampliação do teu reino nessa terra. Eu sei, Deus, que essa igreja não está aqui à toa. Eu sei, Deus, que essas pessoas não servem aqui, ó Deus, a um Deus morto, mas a um Deus vivo que reina e reinará para todo sempre. Eu sei, Deus, que essa igreja está aqui, Deus, porque o Senhor tem um plano, Deus, grandioso, e tem mostrado no decorrer dos anos de existência dessa igreja, como o Senhor tem sido generoso e presente nesse lugar.
Eu sei, Deus, que o teu servo, o pastor Emerson, Deus, está aqui, e talvez, Deus, como eu e como muitos, ó Deus, tem dilemas, ó Deus, na sua vida, Senhor, crises existenciais, às vezes até ministeriais, mas o Senhor, Deus, o levantou, como tantos outros, para estar, ó Deus, à frente desse rebanho, com sabedoria, habilidosos na tua palavra. Deus, que a tua graça esteja sobre o pastor Emerson, sobre todos os pastores, ó Deus, Senhor, sobre os diáconos dessa igreja também. Deus, que eles, ó Deus, sejam exemplos, ó Deus, Senhor, de pessoas, exemplos, ó Deus, de sabedoria, exemplos, ó Deus, de homens e mulheres cheios de Deus. Ó meu Pai, em nome de Jesus eu clamo a Ti, porque eu tenho certeza, Deus, que o Senhor tem algo maravilhoso sempre, Deus, para realizar na nossa vida. Eu sei, Deus, que o Senhor dá nessa manhã a oportunidade de recomeçar, de reconstruir e de começar a fazer o certo, porque na nossa vida duas coisas acontecem: ou a gente acerta ou a gente aprende. Deus, que se for para aprender, que venhamos a aprender a fazer sempre o certo. Louvado seja Deus por isso, por essa igreja tão abençoada, por esse ministério, Deus, tão lindo, que a Tua palavra continue, Deus, ecoando na vida de todos, dessa comunidade, na vida dos familiares dos que estão aqui, na vida dessas pessoas que estão aqui, que talvez, ó Deus, não te conhecem, ainda não te receberam, mas que numa hora, Deus, oportuna, o Teu Espírito possa falar aos corações e essa possa tomar a melhor decisão de suas vidas. Obrigado, Deus, por esse banquete na Tua presença. Obrigado pela oportunidade de Te servir, porque é maravilhoso Te servir. Obrigado porque o Senhor Jesus é o Senhor desta igreja. Em nome de Jesus que eu Te oro, Senhor. Amém. Pode se sentar, irmãos, passar a palavra para o dirigente. Que Deus abençoe os irmãos.